universo cheio de seres místicos, vampiros, bruxas, é bizarro você pensar que o personagem mais assustador é um cara que não consegue aceitar um não. Hoje a gente vai falar de uma leitura recente que eu tive, que foi A Escolhida do Barão, que assim, gente, são tantas questões nesse livro aqui, que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou dar um contexto geral pra vocês do que acontece nessa história. Nesse livro a gente vai conhecer a Mávica, que é a nossa protagonista, e ela acabou de se tornar órfã. O grande problema começa quando a Mávica se vê em um impasse porque tem um cara chamado Silas que não deixa ela em paz, antes mesmo da morte do pai dela. Esse cara já demonstrou muito interesse pela Mávica, já pediu ela em casamento diversas vezes, o pai dela nunca aceitou o pedido e muito menos a Mávica. Mas o Silas não entendeu isso. Ele acha que é só um jogo ali, que no fundo ela quer sim, que no fundo ela ama ele, mas só não sabe como expressar isso, ela tá se fazendo de difícil. Em um outro lugar da história, acaba morrendo uma outra menina e ela era funcionária do castelo do barão. Eles precisam substituir essa menina e é aí que a Mávica vê uma oportunidade de emprego. É oferecido pra ela a vaga da Pádua, que é a menina que morreu, e ela vai pra esse castelo trabalhar ali pro barão e acontecem diversas coisas na vida dessa menina que seriam evitadas simplesmente se o Silas entendesse que ela não quer ele, porque ela muda a vida dela inteira. Ela sai de onde ela cresceu, onde ela nasceu, por causa de um cara que não deixa ela em paz. Obviamente o centro da história não é esse, o centro da história realmente é ali o romance entre a Mávica e o barão, o Callum, que vai acontecendo ao longo da história, e aí eles sentem uma conexão muito forte um com o outro, então assim, isso vai se desenvolvendo até gerar um romance mesmo. Mas o grande problema da história volta a acontecer simplesmente porque o Silas não supera que a Mávica não quer ele. E isso foi o que mais me chamou a atenção na história, gente. Não era o enredo principal, o Silas não tinha tanta relevância assim na história, mas simplesmente o fato de que a Mávica muda a vida dela toda e depois acontecem várias coisas que são influência do Silas, simplesmente porque ela não quis ele, é bizarro. Gente, é bizarro. Foi uma ótima leitura, eu dei 4 estrelas. Quem acompanha aí os meus stories sabe o surto que foi eu lendo esse livro, mas assim, aconteceu algumas coisas na narrativa, no enredo da história mesmo, que me fizeram tirar uma estrela e tá tudo bem, acontece. Mas é um livro que eu recomendo super, eu adorei a experiência de leitura, eu acho que foi um livro divertidíssimo e que me tirou boas risadas, boas reflexões e personagens muito apaixonantes. A gente tem mais de um vilão nesse livro, se a gente for parar pra pensar, e momentos que a gente percebe que o verdadeiro monstro da história não é o vampiro, não é a bruxa, não é qualquer outro tipo de ser místico, é as pessoas mesmo e seu fanatismo. Nesse livro a gente vai encontrar diversos temas que pra mim são bem relevantes. Por exemplo, essa questão da obsessão, a gente tem questões como feminicídio, a gente tem questão como fanatismo religioso. Então assim, gente, é um livro que ele tem o seu molho. Esse livro é uma leitura nacional, eu vou deixar os autores marcados aqui na legenda, e se eu fosse você, eu pegava esse livro na pré-venda porque tem cupom de desconto, tá? Então assim, aproveitem. É isso. Beijinho!